começando mais uma resenha de quadra. E hoje, olha, o papo é de NBA. E como vocês sabem, eu não sou o cara que manjo de NBA por aqui. Estou até com a minha camisa de São José do NBB, do Panunzio. Só quem acompanhou um tempinho sabe quem é. Mas para isso eu trouxe 4 feras aí, 4 pessoas que acompanham de perto para trazer resenha. Esse é o ponto. Para trazer discórdia, para trazer polêmica, porque isso é que dá graça. As pessoas não querem ver informação, as pessoas querem ver entretenimento, e é isso que a gente vai tentar trazer um misto dos dois aqui, obviamente, mas o papo é bem por aí. Antes de eu apresentar para vocês os convidados de hoje, é bom salientar que o blog está no Catarse, com somente R$7 ou R$10. Você ajuda o blog a se manter vivo, independente, e ainda ajuda diretamente 2 projetos sociais. O projeto social Sementes do Bem, que atende crianças de até 12 anos de idade no Rio de Janeiro, com várias atividades, com vários esportes, e também o Cultura na Sexta, que é um projeto social numa comunidade carente no Rio de Janeiro, o Cesarão, lá em Santa Cruz, do WG. Então, por favor, assine, vai estar aqui o link, né, na descrição do vídeo. Por favor, clique lá e vamos fortalecer cada vez mais o esporte. Agora, indo pro principal, pro prato principal, eu trouxe aqui só fera. Eu vou começar com um rapaz chamado Bruno Feola. Bruno que está sempre acompanhando a NBA de perto, principalmente no Twitter, dando seus pitacos. O famoso Pedro de Lara, ele trazendo uns GIFs de Pedro de Lara. Grande Bruno Feola. Cara, muito bem-vindo. Fala, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui. Ainda mais com a galera que eu gosto tanto e que a gente conversa há mais de 2 anos aí no grupo de WhatsApp mais movimentado da história, no WhatsApp. Então é um prazer a gente conseguir passar um pouquinho disso para outras pessoas. Boa. E o outro que está aqui também, que já a voz dele é até conhecida, para quem acompanhava o podcast do Bala na Sexta, do Fábio Balaciano, grande Heber Costa. Heber, muito bem-vindo. E aí, Felipe? E aí, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês, dar aqueles pitacos super, mas muito bem informados, sempre dando opinião, mas sempre tentando embasar o pitaco mais profissional amador que existe aqui. Boa. É o pitaco amador mais profissional que existe. É a melhor definição que a gente pode ter desse programa. O outro convidado, esse é torcedor do Atlanta fanático, torcedor do São Paulo fanático, um dos maiores torcedores do Jefferson, ala de São Paulo, amante do Jefferson. Alê, tudo bem? Boa noite aí, né, a todos, quem for estar ouvindo em outros horários, bom dia, boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês, né, poder bater um pouco de papo de basquete. Torcedor do Atlanta, né, sim, com certeza, torcedor do São Paulo, estava assistindo até agora o NBB, né, a vitória apertada, difícil do São Paulo contra o Cerrado, que valorizou bastante a partida, até... não esperava que fosse tão apertado o jogo, mas o Cerrado jogou muita bola hoje. E o Jefferson, não, né, cara? Eu tenho respeito por ele e tal, né? Mas os jogadores que eu tenho uma afinidade maior ali do São Paulo são outros, né? Mas eu respeito a história do Jefferson, mas eu não sou fã dele, não. Mas torço para que ele vá bem no São Paulo, né? É um prazer estar com vocês aqui. Boa, Alê. O Jefferson que agora já deve estar preparando uma camisa para mandar de presente para o Alê, autografada. Incrível. E por último, não menos especial, grande Arthur Bindi. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija depois. Arthur, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, Fê. Falou certinho, Arthur Bindi, não tem erro. Tá? Boa noite para todo mundo aí, esse grupo de pessoas que eu amo discutir com eles, amo tirar eles do sério, entendeu? Eu vim aqui para representar a ala rebelde jovem, camiseta do Papai Lebron, entendeu? A coisa diferente aí para conversa.
Boa, trazer polêmica. É isso. É isso que o povo gosta. Bom que ele já encarna no personagem mesmo, né? Não tem nenhum medo de admitir que ele é um grande personagem. Total. E para começar com polêmica, vamos começar bem. Vamos começar muito bem. Novela Harden. James Harden, para quem não sabe, se mostrou insatisfeito. O seu grande amigo Russell Westbrook saiu, foi para o Washington Wizards, chegou John Wall e ainda assim Harden não quer ficar em Houston, quer ir embora. Agora, ele está fazendo muita exigência. Essa novela, que tá quase uma novela mexicana, com uma pitada de novela brasileira, vai ter final feliz pro jogador? Olha, é quase certeza que vai ter final feliz pro jogador, não vai ter final feliz pro Houston, né? Porque ficando lá ou saindo de lá, ele vai dar prejuízo. Então, historicamente, os atletas que pedem para sair na NBA, a gente já viu que a gente sabe, todo mundo sabe que é uma liga em que os jogadores têm muito poder, e historicamente os jogadores que pediram para sair, conseguiram sair e geralmente conseguem ir para onde queriam, a não ser alguns raros casos, assim, os superstars mesmo, os caras de altíssimo nível conseguem, né? Kyrie Irving conseguiu, ameaçou fazer cirurgia se não saísse do Cleveland, e aí trocaram ele. O Anthony Davis fez aquela coisa toda naquele ano. Então, assim, não tem por que achar que Harden vai ser diferente. O que acontece é que quanto mais tempo passa e quanto mais ele... O Houston falou que estava disposto a ficar desconfortável com ele, né? Mas a gente sabe, ele disse, eu vou mostrar a vocês o quão desconfortável eu posso deixar as coisas, né? Altamente pouco profissional, antiprofissional da parte dele em relação ao Covid, principalmente e tal. Mas o que ele está fazendo é criar uma situação insustentável para o time e que vai acabar diminuindo o valor dele para a troca. Vai chegar uma hora que vai acontecer mais ou menos como aconteceu com o Kawhi, em que teve que trocar pelo que conseguiu, acabou, no caso do Kawhi, acabou não sendo o destino que ele queria, nem sei se ele queria, não me lembro se ele queria ir para Los Angeles, alguma coisa assim, devia ser, e com Harden vai cair muito o preço dele, então eu tô vendo que de repente até uma oferta do Nets é possível, sabe? Ou do Miami, não sei, algum time pode acabar chegando num preço que Houston vai olhar assim e dizer, não dá mais para ficar com esse cara aqui, vamos tocar essa temporada para frente. Eu acho que vai ser por aí. Justo. Mas aí, eu tenho até uma pergunta, porque assim, essa especulação do Miami, existe um encaixe salarial, existe a questão da franquia ser uma franquia que sempre busca disputar e melhor jogador, e ter a super estrela, fora que você ter Harden em Miami é uma combinação que a noite de Miami pediu a Deus, né? Agora, assim, cultura do Heat hoje é um encaixe que eu não vejo, não existe. E o que você falou, diminuir o valor de mercado do Harden, aí eu tenho uma pergunta aí até pra galera. O quanto diminuir o valor de mercado dele é de interesse dele para ele ganhar uma troca mais fácil, né? E o quanto diminuir o valor de mercado dele pode passar do ponto do tipo, que nem a gente lá no grupo, a gente trata muito o Westbrook do tipo, ele não tem encaixe fisicamente jogando em quadra. Porque esse é um questionamento muito válido. O cara tem 35 pontos por jogo, mas dependendo do elenco, você não consegue colocar ele em quadra, né? Sobre só uma coisa, essa questão da cultura, eu me lembro muito do caso do Butler. Porque ninguém queria... Ficaram falando, não, esse cara não vai se encaixar em lugar nenhum e tal, mas só que Miami tem uma cultura muito mais forte do que a dos jogadores que chegam lá. Então, o cara às vezes não se cria lá, né? Chega lá e tenta fazer a dele e acaba... Sim. Mas é um ponto diferente também, né, Hebe? Assim, acho que Butler, não sei se vocês concordam comigo, até pra gente depois não fugir muito da pergunta do Arthur, mas acho que o Butler também entendeu que, cara, ou era ir pra frente ou não. O Butler, ele veio de anos bem contestáveis. Você espera muito mais de Butler do que ele entregava. A chegada no Heat é justamente para falar assim, cara, esse é o momento que você tem que render, porque talvez se ele fosse mal também no Heat, aonde ele estaria hoje na NBA? Porque a temporada dele foi fantástica, como líder. Só para deixar claro, eu não estou comparando os dois não, tá? Porque a gente já discutiu isso lá no grupo e a questão profissional, da ética profissional, também eu acho que Harden passou muito mais do limite, tá? Sim. Fiola.
Eu acho que tem uma variável importante aqui, que é importante destacar, né, em relação a Harden e Butler. Embora o Butler seja um cara que seja muito questionado pelos próprios companheiros, ele sempre teve a disposição total de querer ganhar. Né? Isso, para mim, é a variável mais importante em relação ao Harden. O Harden ele tá virando um cara que está fazendo 35 pontos por jogo e que talvez, depois de 9 anos jogando Harden Ball, tem uma dificuldade grande de encaixe, como o Arthur falou brilhantemente, que até um cara que eu não concordo muito, mas que sempre que falou isso, eu achei muito interessante, foi o Brian Windhorst. O Harden já não é mais um jogador que pode jogar em qualquer time. Por exemplo, ele quer muito ir para o Nets. Como que ele vai jogar no Nets, que hoje está jogando o Kyrie Irving, está jogando o Josh Harris como chutador spot-up ali, está jogando o Kevin Durant, tem o Jarrett Allen na reserva, assim, eu não vejo, tem o Caris LeVert, que é um cara também que é um ball hog, como que ele vai jogar em todos esses lugares? Eu acho que tem toda essa variável. E o mais importante aqui, eu vou sair até do quesito de basquete nesse ponto, porque eu acho que é importante a gente contextualizar, principalmente para os mais jovens, Arthur, para essas pessoas um pouco mais, lúdicas, que acham que os heróis comandam a vida na Terra. Cara, assim, imagine você falando para o seu chefe assim, eu não gosto de trabalhar aqui, eu dei tudo, já assumi meu limite, eu não vou mais trabalhar enquanto você não acha uma área melhor para mim. Isso é inconcebível, por mais que a liga seja uma liga de jogadores e que o Harden tem um papel importantíssimo nisso. Cara, eu sou super fã do Harden, mas eu acho que passou um pouco do limite ético e acho que é isso que a NBA precisa parar para pensar também. Total. E tem um ponto, essa até passo para o Alê, um ponto que me chama atenção em relação ao Harden, que é a falta de liderança. Eu não vejo James Harden sendo um líder. O Butler assumiu esse papel, ao meu ver, no Heat, junto com o Tyler Hero, junto com o Spoelstra, que por sinal, é duramente criticado anos e anos e anos, mas anos e anos e anos também fazendo um bom trabalho no Heat. Pode entregar muito mais? Pode, mas a franquia de Miami não é uma franquia milionária, rica, em comparação às outras franquias. E Jimmy Butler assumiu essa liderança. O Harden eu não vejo dessa forma. Alê, hoje, faz sentido uma equipe trazer o Harden a ser, olha, você é o cara que vai nos levar como franchise player e nos liderar até chegar no topo da NBA? Cara, eu acho assim, vai ser difícil ele encontrar uma equipe boa que queira fazer isso para ele, né? Porque não vejo que alguém acredite, assim, alguma franquia que seja, vamos dizer assim, o mínimo de organizado, ela não vai acreditar no Harden. Ela vai saber que ela vai ter um cara que vai fazer muito ponto ali, vai entregar muito número ali, mas não vai chegar a lugar nenhum, cara. Comprovadamente, Harden não é líder, né? Até pegando um pouco do que foi falado aí do Butler, né? Ele teve problema nos times, mas a maioria das vezes é por ele trabalhar demais, por cobrar os caras para terem o mesmo nível de comprometimento que ele. Coisa que o Harden, cara, ele deve cobrar os caras para ir embalada e fora outras coisas aí, né, cara? Então, assim, o Harden não é exemplo, nunca foi. Ele pode ir para, cara, na boa, um Sacramento Kings, assim, derem a chave para ele, ó, você vai ser o dono disso aqui. Não vai chegar a lugar nenhum, mas eu acho que é só alguma franquia assim, cara, porque se eu fosse agora até o dono do Houston aí, você quer trocar, cara, eu mandaria ele pro pior lugar possível, porque parece que ele não tem nem no contrato dele algo que ele possa vetar a troca. Então, cara, todo castigo para ele seria pouco, cara. E eu imagino que todo torcedor do Houston que apostou tanto nele também pensa assim, cara, que eles devem se sentir extremamente traídos ali, cara. E acho que tem um ponto que é até relevante sobre isso, porque não é um cara que não se dedicou para o Houston, ele está há 8 anos ali, ele fundou a franquia, fundou a franquia no sentido literal, de era uma franquia que estava passando por uma reformulação, apostaram nele quando ninguém apostou, ele encaixou muito bem, tanto que ele teve aquela briga com o Dwight Howard, ele virou o nome da franquia e levou a franquia para ser um super contender no Oeste nos últimos 10 anos, e ele está saindo, manchando a imagem dele com um torcedor que era muito identificado a ele. Que isso é ruim para a imagem dele como um todo. Então,
é muito complicado tudo que ele está fazendo. Antes de falar da questão do basquete, ou de ser trocado por um ou por outro, numa liga que os jogadores têm tantos poderes, e basicamente eu sempre falo isso para vocês, eu gosto de falar para todo mundo, onde os jogadores são os donos da liga, e é o único lugar que acontece isso, é o único esporte que tem isso, os jogadores são os donos da liga. Um cara que tem o tamanho dele, fazer isso que ele faz, só prejudica os jogadores para o futuro. Então, eu acho que isso que a NBA deveria estar cobrando, e os próprios jogadores deveriam estar cobrando dele. Porque ele sair é natural, ele está há 8 anos, ele pode estar cansado. Agora, saia de uma maneira profissional. Como algumas pessoas saíram, por exemplo, o Kawhi brigou com o San Antonio, deixou de jogar e tal. Porra, saiu numa boa com os caras, foi para Toronto, que era até um lugar que ele não gostaria de ir, mas cumpriu o ano de contrato dele, não fez birra. O que está acontecendo é uma geração que está ficando um pouco mais mimada, e que provavelmente ele não vai ser mais campeão. Então a janela dele vai sair de um cara que é espetacular para um cara que tem pouco encaixe. E assim, só para dar mais uma reforçada, né? Eu gosto do Harden, eu tenho camisa do Harden, né? Mas, assim, o Houston fez tudo que ele pediu. Todas as trocas de jogador que ele achava que não encaixava mais com ele, o Houston foi lá e trocou. O Houston, como o Bruno falou, ele passava por um momento ruim lá atrás, mas o Houston é um time de história, é um time que tem camisa, tem peso, né? E o Houston apostou tudo nele, vamos dizer assim. O Houston mudou o jeito até de jogar o basquete por ele, pode-se dizer, né? E acho que o mínimo que ele tinha que ter é um pouco de consideração com a franquia, e ele não está demonstrando isso em momento algum, né, meu? Infelizmente. Eu acho que tem que levar em consideração uma coisa aí. Essa mudança do dono do Houston. Isso foi uma coisa que teve muito efeito, porque azedou mesmo a relação com os jogadores. Ele tem umas opiniões, ele tem umas posturas, tem artigos sobre bastidores falando e tal. Ele tem essa coisa de... Ele é um cara que é empresário e ele quer ensinar os jogadores a vencer. Tem esse discurso. Ao mesmo tempo, ele é um cara que sempre ressaltam, quando eu ouço no podcast, que ele é do ramo de hotéis e cassinos, e que agora tem baixa. Então, se ele já queria economizar dinheiro, agora é que ele quer economizar mesmo. Então, ele estava sempre restringindo esses gastos agora, a partir do momento que ele assumiu. E que, na verdade, parece que ele realmente quer que o cara saia do time para ficar com o time ali dentro do orçamento e tal, e fazer... É aquela coisa que muita gente fala que, às vezes, a posição mais importante de uma franquia da NBA é o dono, porque aí depende do que o cara quer com o time, né? Tem cara que quer ter o time para ter status, para na sociedade chegar lá com um amigo dele na festa, aí o cara é dono do Marlins, o outro cara é dono do não sei de quê, e aí o cara é dono de um time também, tá tudo certo. E tem time que quer realmente ser vencedor, tal, né? Então, uma coisa que azedou de vez foi esse lance com o dono. Eu realmente vi, teve umas opiniões políticas também que foram complicadas. A lei tá até acendendo, realmente foi complicado. Ele foi falar com o Trump e falou umas coisas que desagradou os jogadores. Enfim, teve isso aí também, e eu acho que isso aí foi que azedou mais a relação. Então talvez não seja com a franquia, e mais com o dono atual também. Eu acho que é isso que eu queria ressaltar. Mas aí ele precisa entender também, como jogador, ele tá ali representando pedaços da torcida dentro de quadra. Eu acho o que o Feola falou é perfeito, assim. O Harden, cara, a forma que tá saindo é péssima. Olha o ponto que a gente tá chegando. A gente tá falando de um cara que é um dos maiores pontuadores, para mim, um dos melhores jogadores no 1 contra 1 da NBA. E a gente tá falando sobre falta de ética, a gente tá falando sobre a forma ruim como ele tá querendo sair do Houston. A gente devia estar enaltecendo ele, mas ele não ajuda. Ele mesmo faz isso tudo e só faz que a gente comente sobre isso, né? Comente dessa forma. Eu vou dar outro pitaco aqui, que o Fel falou que o Kawhi saiu bem lá para os dirigentes lá, porque como torcedor, para mim é um grande traíra e toda derrota é pouco para o Kawhi. Na minha singela opinião como torcedor de San Antonio. Toda derrota é pouco, mas eu concordo com vocês em relação ao Harden. Eu acho que a forma que ele está saindo é péssima. Não vejo ele ganhando título na NBA, não vejo ele sendo um líder, e
e vejo até a gente acabar daqui a 2 anos esquecendo tanto dele assim e começando a valorizar outros jogadores, porque a gente já sabe que ele não pode entregar muita coisa. Ah, beleza, o Harden tá jogando lá, junto com fulano, ciclano, Beltrano. Então, é realmente complicado. Arthur, vou deixar você dar o seu comentário e vamos fechar esse papo de Harden. Tá muito Harden por aqui. Justíssimo. Nem queria nem tanto falar do Harden, mas tem um comentário que o Feola fez que eu achei muito interessante, que é o fato dos jogadores deveriam estar na bota dele, cobrando essas atitudes dele. Porque a gente cai muito no papo dos contratos que não são trocáveis na liga, né? Os contratos são gigantes e você tem que fazer uma matemática infernal para você conseguir fazer a troca, e trocas como essa John Wall Westbrook viram meio obrigatórias, porque são as 2 únicas opções de se trocar. Então, de repente, os jogadores têm que dar essa cobrada nele, uma vez que os jogadores mandam na liga, mandam no produto, de falar, cara, você é um dos nossos poster boy e olha o que você tá fazendo, irmão. Tipo, é sem condição. Você tá ferrando todo mundo aqui. Entendeu? Porque para cada LeBron e Anthony Davis que não faz nada errado, entendeu? Tá tudo bem com a lei? Que não faz nada errado, você vai ter um cara desse que faz questão de ser desagradável, né? Você falou de contrato aí, Arthur, e aí é interessante também, assim, a gente vê os cenários pro caso de troca dele, tem uma diferença grande, né, que para o caso dele, pro caso de Kawhi, é que ele não tá no último ano, né? Ele ainda tem mais 2 anos e mais uma player option para um 3º ano. Então, o time que trocar por ele agora vai ganhar pelo menos 2 anos de Harden. Então, talvez isso estimule alguns outros times que não estão cotados para ele ir, de tentar mesmo assim, dizer, ó, vou trazer, se você quiser você joga, se você não quiser você leva multa todo dia. E, tipo, entendeu? De repente, algum time desse que não tem nada a perder, um Knicks, sei lá, chama o cara, aí de repente, na próxima free agency, já traz alguém interessante, complementa, o cara se agrada de ficar lá. Não sei, tem time que não tem nada a perder, então tá com cap space aí, pode tentar fazer isso. De brincadeira aqui, chutômetro mesmo, porque eu acho que essa é a graça, depois a gente apontar aqui um pro outro, falar assim, olha, você errou, eu sabia, eu não sabia. Arthur, não quero explicação, e nada em cima de tudo. Eu não sei, não sei. Se você tivesse 100 mil hoje no teu bolso, que não é seu, obviamente, alguém te deu 100 mil e falou assim, olha, aposta para onde o Harden vai, você apostaria em quem? Brooklyn Nets. Boa. Feola. Filadélfia. Alê. Filadélfia. Heber, agora contigo. Eu acho Filadélfia também. Falou tanto do Brooklyn Nets no começo, agora não vem com o Nets, agora vem com o Filadélfia. Você disse sem explicação. Total, perfeito. É isso aí. Não. Se eu acertar essa, eu vou recortar essa parte do vídeo e eu vou mandar todo dia no grupo, sem parar, pra todo mundo. Boa, é isso. Vamos, ó, a gente tá só na primeira pergunta, hein? Se a gente chegar a 5, eu vou ficar muito feliz. Vamos lá, a segunda pergunta é, hoje saiu a notícia que o Shams Charania trouxe, que Giannis Antetokounmpo o grego fica em Milwaukee, acertou lá um contrato de 228 milhões de dólares, se eu não me engano, 5 anos de contrato, depois até podem me corrigir se eu estiver errado. A questão é, isso, 5 anos, será que ele vai conseguir um anel para a equipe de Milwaukee nesses 5 anos de contrato, Feola? Não sei. Em primeiro lugar, que eu acho que é a questão mais importante aqui, se você não conhece, não está familiarizado com o nome Shams Charania, imagine o Léo Dias em fofocas de basquete, é esse rapaz, assim, é basicamente isso. É sempre bom falar, porque muita gente talvez não esteja tão familiarizado, mas ele é o Léo Dias do basquete. Ele sabe tudo antes, ele vai fazendo aquelas fofoquinhas e tal, e que no final tem pouca relevância para a nossa vida, mas a gente só fala disso. Eu não sei se ele vai trazer um anel, mas eu acho muito legal que um cara que tem a magnitude dele tenha ficado no mercado pequeno.
Eu particularmente tenho inúmeras ressalvas com o seu jogo. Eu acho que ele é muito superestimado, mas eu espero de verdade que ele ganhe um anel por Milwaukee. Eu acho que diz muito sobre caráter e o quanto as pessoas precisam entender um pouco mais seu papel numa liga dessas e numa comunidade. Eu acho super importante. Eu torço para que isso aconteça e acho que o Milwaukee tem feito de tudo para que isso aconteça, né? Eu acho que o time deu uma bela evoluída em relação ao ano passado, ao meu ver. Boa. O Chancharania, que o Feol tá falando como fosse um Léo Dia, mas o Chancharania não vou falar que é rival, que é sacanagem, porque eles não são rivais, mas tá ali, ó, numa briga junto com hoje. Adrian Wojnarowski, que hoje está na ESPN, tá sem aquele furo de reportagem, estavam os dois ali brigando por esse espaço. Arthur, você acha que Giannis pode levar essa equipe do Milwaukee para o título? Eu acho que talvez essa equipe que está montada esse ano, não acredito, mas eu acho que ele leva. Eu sou um believer do Giannis aqui. Mas eu gosto muito do que ele agrega em todos os aspectos que a gente criticou o Harden, e num aspecto que o Feola falou de a representatividade de uma franquia do mercado menor e tudo. Eu acho que ele abraça tudo isso, põe nas costas de uma forma que há muito tempo a gente não vê um cara pôr nas costas, né? Acho que o último que a gente achou que ia ser assim talvez fosse o Westbrook lá em Oklahoma, e mesmo assim ele acabou pedindo a troca no fim das contas. Então assim, eu torço por ele, mas realisticamente falando de basquete, eu acredito que ele vai conseguir. Ele já domina algumas facetas físicas e mentais do jogo que me agradam muito e dão condição para ele de disputar o título realisticamente. E eu acho que conforme o jogo for evoluindo, e ele já mostrou um cara que ele não sabe fazer nada além de evoluir, se você pega o primeiro ano dele na liga e o último ano dele na liga, onde o caso dele para MVP era simplesmente, ele tem números, ele está sendo melhor em tudo que ele foi no ano de MVP com menos minutos em quadro. Como você não vai dar MVP para esse cara? Ele já mostrou que ele consegue nada além de evoluir. Eu acredito que ele consegue dar um título pro Bucks, e acredito que nessa janela desses 5 anos de contrato aí. Boa. Ale, para você acha que o grego traz o anel para a cidade de Milwaukee? Cara, eu concordo com bastante coisa que foi falada aí por vocês, né? Eu acho muito legal o Giannis ter ficado em Milwaukee. Obviamente, por eu torcer também por Atlanta, um time que também não tem tanta tradição, né? Obviamente eu gostaria que ele viesse para o Hawks, mas é muito difícil. Torço por ele. Torço bastante, cara, mas acho difícil. Eu acho que o Bucks precisa ainda ter algumas coisas, alguns jogadores que possam completar as deficiências do Giannis, para que ele possa ser realmente um time que vai ser um contender para campeão da NBA. Mas assim, torço muito por ele. Acho que esse time dessa temporada é melhor que o da temporada anterior, pode corrigir algumas das deficiências já, né? Mas assim, eu ainda acho que falta alguma coisa. Eu acho que precisaria ter mais um cara, não necessariamente até uma super estrela junto com ele, mas alguma outra pessoa que pudesse levar a bola para que não fosse ele. Eu gostaria de ver ele mais jogando embaixo ali, usando mais o corpo dele do que ele levando a bola. Embora ele levando a bola, ele tem toda aquela explosão física e tal, mas assim, eu acho que isso aí desgasta muito ele. Se tivesse alguém melhor ali para poder ajudar ele nisso aí, seria algo que poderia aumentar as chances dele. Mas assim, mais uma vez, eu torço por ele. Sempre vou torcer pelos times de menor mercado, cara, né? E assim, se não for o meu Hawks, que seja o Bucks. Mas eu acho difícil. Eu acho que ainda precisaria de mais algumas ferramentazinhas ali nesse time do Bucks para poder ser campeão. Mas a torcida por ele sempre vai ter, porque ele demonstrou tudo que o Bruno falou, o Arthur falou, né? Que ele demonstrou um caráter enorme de ficar lá. Ele sempre, né? Embora o contrato dele seja o super máximo, né? Que ele recebeu
Aí ele sempre deixou claro que para ele não era importante o contrato, era importante a possibilidade de ser campeão. E ele ficando num time de menor mercado, por mais dinheiro que ele receba, ele ficou lá, cara, ele não abandonou, ele não deu as costas pro projeto, isso aí é legal. Boa. B, o título da NBA não depende só de Giannis. Tem que ter companheiros ali bons ou à altura para que possa ajudar a esse caminho. Chris Middleton, Brook Lopes. O que falta ainda para o Giannis talvez conquistar esse título? Você acha que chegar mais alguma peça? Se sim, qual seria essa peça para ajudar o Giannis? Só para começar o argumento da pergunta principal, eu não tenho certeza se ele vai ganhar um anel lá. Eu também torço para que ele consiga ganhar, mas eu te digo quem tem grandes crenças nele, assim, Miami e Dallas, que estavam torcendo para ele não assinar esse contrato e pegar ele na off-season. Então, assim, tem muita gente apostando nele. Muita gente na NBA que daria esse contrato sorrindo para ele. Então, talvez seja uma questão de utilização, talvez seja uma questão de elenco. Houve críticas ao Bud também, ao técnico, na questão de pouca flexibilidade no ano passado, nos playoffs. Mas um dos fatores que me faz acreditar é o que o Arthur falou. Esse cara tem 26 anos. Esse ano passado, eu fiquei até brincando com o Feola, fiquei mandando vídeo do Giannis fazendo bola de 3 pontos. Teve um jogo acho que foi até contra o Dallas, que ele fez um monte de bola de 3 pontos. Então, assim, de repente, ele complementa ainda mais o jogo dele. E claro que ele sozinho não vai conseguir, não é porque ele vai começar a chutar de 3 pontos, chutar de qualquer lugar, que ele vai, mesmo assim, vai conseguir resolver tudo sozinho. Mas, assim, mostra que ele tá realmente em permanente evolução. E se ele virar esse cara que faz tudo, se ele, digamos, um problema que eu acho, por exemplo, o Ale falou de jogar mais embaixo da cesta. Ele não tem um jogo bom embaixo da cesta. Ele não tem um jogo bom de poste. Assim, eu não acho, pelo menos. Ele às vezes, ele é melhor de frente para a cesta, quando ele pega a bola de frente para a cesta e vai. Então, não é que ele não seja bom no poste baixo, é que ele não é tão bom como fazendo outras coisas. Então, eu acho que esse time aí tá bem montado, o time titular, mas o time reserva agora, se você vai olhar, eu acho que o time não tá tão... Não sei se essa profundidade desse elenco vai ajudar ele a chegar a algum lugar esse ano, não. Assim, você tem DJ Augustin, que foi um cara que chegou agora, e ele é um cara que sempre tem muito problema nos playoffs, um cara baixo, que finaliza mal no aro, apesar de ser um ótimo chutador de 3 pontos. O Orlando já tá sentindo falta dele na pré-temporada, porque é um time que vai fazer 50 pontos por jogo, eu fico brincando. O Orlando, mas solta um Orlando, mas solta um Orlandozinho do nada, Weber, né? Não consegue, tem que soltar um Orlandozinho. Você tem Bryn Forbes, que já é um cara... O maior sonho da história da vida do Weber é ir pra Disney, não é possível, cara. Esse GM do Orlando, meu sonho. Eu não quero nem saber da Disney, eu só quero ser GM do Orlando só. Porque me dá raiva não conseguir consertar aquele time, cara. Enfim, eu tô olhando os caras aqui, você tem as contratações de Bob Portis, Bryn Forbes, que é um cara que veio do Spurs, e é um cara que você olha assim, você jura que esse cara é novo. Ele não é, ele tem quase 28 anos, eu acho. Já é um cara que já tá na liga há um tempo, não mostrou grandes coisas, é um bom chutador de 3 pontos, mas é um cara baixo também, vai jogar na 2, na posição 2, ou seja, você analisando esse elenco agora, tirando o Holiday, não teve grandes evoluções não, então assim, pelo menos esse ano não parece que vai ter grandes coisas. Então, o que é que falta? Eu acho que falta realmente, Middleton poderia ser esse criador, tem que ter um criador que quando a Giannis não tiver em quadra, consiga criar o arremesso dele, nem que fosse um Jordan Clarkson, sabe, um cara assim um Alec Burks, um cara desse que sai do banco para vir pontuar, sabe, e eu acho que faz falta esse tipo de cara, tanto é que o Utah foi lá e renovou o Clarkson, o cara tem 29 anos, eles deram 3 anos de contrato e tal, tem tudo para esse contrato talvez não dá muito certo, mas foram lá, insistiram e tentaram segurar o cara, porque times que tem esse pouco volume o criador de pontos, né, o criador que eles chamam, que é o cara que cria o próprio arremesso, cria a própria jogada, esses times eles às vezes conseguem sair de situações
principalmente em playoffs, situações encrespadas que você tá ali sem conseguir pontuar, e vem um cara desse e consegue uma sequência, um microwave, né? Aqueles caras micro-ondas, esquenta rápido, consegue fazer 10 pontos ali, de repente você tem um jogo que aproximou e aí muda a situação do jogo. Enquanto que o que a gente viu no Milwaukee no passado foi um time que tinha dificuldade de mudar as situações de jogo, né? Então, enfim, para esse cenário desse ano é isso. Não sei o que vocês acham aí. Viola, pode falar. Esse time, na temporada regular, ele deve ser até um pouco pior do que o ano passado. E aí tem um ponto que eu divirjo um pouco de vocês. Embora em números a temporada do Antetokounmpo tenha mostrado até uma evolução, a grande verdade é que na hora do playoff ele ficou mais imóvel e muito mais imobilizado do que no ano passado, que mostra que a evolução dele é muito mais em relação à enorme capacidade atlética que ele tem de jogar na transição e principalmente em progressão, um pouco do que o Weber falou, do que em relação à evolução técnica, que eu acho que esse é o principal ponto a ser batido. Acontece que a adição do Jrue Holiday neste time e o DJ August, a mim, é um bom armador, ele pode trazer uma variação que ele não tinha esse time, que é um jogo de meia quadra, e ele pode trazer também a criação do próprio arremesso sem depender de uma dobra que tinha sempre em cima do Chris Middleton no playoff. Então, acho que isso são pontos que vão ajudar muito e vão liberar espaço para o Antetokounmpo fazer o que é o dele. Porque, por exemplo, se vocês me perguntarem, você acha que ele vai ser um chutador de 3? Eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Ele vai ser um passador de bola? Não, ele tem dificuldade demais de passar com a mão esquerda. Mas ele é um cara que o que ele faz, ele é excepcional. Então, se ele tiver mais espaço para fazer o que ele faz, sem ficar muito manjado, falando simples, é o ideal. O que você acha que, para mim, qual é a peça que falta? Falta um cara como o PJ Tucker, porque na hora que ficar tudo fechado, você tem um spot-up shooter, que eu acho que eles perderam isso no Wesley Matthews. Então, uma adição dessa, para mim, coloca ele realmente numa condição de disputar o título. Não sei se ganhar, mas disputar o título, eu acho que os caras têm condição. Boa. Vários bons questionamentos aqui levantados sobre Giannis, Milwaukee. E olha, só o tempo pode nos dizer se esse Milwaukee realmente vai conseguir chegar ao título, até onde a evolução de Giannis pode levar o grego, e se ele vai ficar no Milwaukee também nesses 5 anos de contrato. Não é tão simples assim. Vamos agora partir para a nossa próxima pergunta, que eu acho que essa aqui vai até responder um pouco mais rápido do que as outras, mas só porque a gente vê muita comoção nas redes sociais de jogo de pré-temporada. Aí fica uma pergunta: o torcedor pode se empolgar com a pré-temporada da NBA? O torcedor do Lakers, cara que ligou a TV, viu o Lakers contra o Clippers e fala assim, cara, quem é LeBron James? Quem é Anthony Davis? Com Horton Tucker no meu time, é bicampeonato certo. O torcedor pode se empolgar dessa forma? A gente até conversou, né? O cara que jogou 38 partidas na G-League ano passado e tinha média de 30% de 3 pontos, e agora o cara tá com tipo 70% de 3 pontos. Lógico que não, né? Lógico que não dá. Eu acho que atuações individuais a gente tem que ver com muita ressalva. Mas o que é que dá para empolgar, digamos assim? Hashtag empolgou o Félix, né? Um abraço pro Félix aí. Eu acho que, por exemplo, encaixes de time, tipo, questão de funcionamento coletivo. Eu estava comentando com o Feola ontem o jogo do Pelicans. A gente já imaginava que Steven Adams não ia dar muito certo com o Zion Williams. E o que é que a gente viu em quadra ontem? Pouco espaçamento. Os caras tentando finalizar e tá um pivô dentro. E aí você vê, em dado momento, Adams saindo, pegando a bola no topo do garrafão, e não tem chute, e olha que eu até gosto dele, mas a questão não é essa, a questão é que foi um encaixe ruim. Então, assim, tava claro que se você contrata esse cara e vai botar os dois juntos, Zion ainda não tem um chute de 3 pontos tão confiável assim. Então, vai dar um problema de espaço dentro da quadra e tal, vai gerar... Então, esse tipo de coisa, com certeza já dá pra gente ver, tanto problema como
o lado positivo. O Ale, por exemplo, pode falar da pré-temporada do Atlanta aí, o que é que ele já viu, e certamente tem coisas que são sólidas, relativamente sólidas, você já vê, isso aqui dá para ver que vai funcionar. E tem coisas que não. Eu acho que desempenhos individuais desse tipo aí, o cara nunca chutou bem de 3 pontos e agora o cara tá chutando. E, por outro lado, tem um lado contrário, que é o caso, por exemplo, do Conley. Conley foi muito mal de 3 pontos na temporada, mas nos playoffs ele estava chutando 44% de 3 pontos, e agora ele começou, nos jogos de pré-temporada, ele continua chutando bem. Então mostra que ele talvez tenha resolvido alguma questão durante os playoffs, física, de adequação. Ele declarou que ele estava se sentindo melhor, mais integrado com o time, tal, e que realmente isso aí pode ser uma coisa que vai se consolidar. Mas aí a gente tem que observar o histórico, né? Então, acho que olhando o histórico, vendo se não é uma anomalia estatística, uma anomalia de jogo, eu acho que dá para moderadamente se empolgar. Boa. Ale, domingo, o Atlanta bateu no time aí da Disney, no time da Disney. Bateu no time da Disney, com Bogdanovic jogando muito bem, pontuando muito bem, Danilo Gallinari também. Vai falar que você não se empolgou nesse início. Bom, vamos lá. Obviamente eu tenho que empolgar um pouco, né? Porque perto do que eu vi ano passado e o que eu tô vendo esse ano, né? De pelo menos jogadores, assim, a diferença é brutal. Até ontem eu tava comentando com o pessoal no grupo, né? A alegria que eu tava de ver o Bembry jogando em Toronto e não no Hawks, né, cara? Pô, ninguém merecia ele lá em Atlanta, né? E assim, alguma das coisas que dá para tirar disso aí obviamente eu não sou dos que me empolgam com pré-temporada, não, a não ser para matar um pouco a saudade que a gente tá, né? Principalmente eu do Atlanta fazia 9 meses, sei lá, que não via um jogo do Hawks, né? Porque a gente não foi pra bolha nem nada. Então, assim, obviamente, algumas coisas já deu para notar. Por exemplo, existe uma dificuldade, por enquanto, de encaixe do jogo do John Collins com o Capela, porque eles acabam se confundindo um pouco ali, ainda dentro do garrafão. O Capela está usando um pouco o espaço que era do Collins, né? Então, vai precisar de um tempinho para ajustar isso aí. Ontem, nessa vitória do Atlanta, o Reddish não jogou, ele tinha jogado o primeiro jogo, foi bem nesse que o Atlanta ganhou do Orlando, ele não jogou por causa de uma torção no tornozelo, se eu não me engano. Mas assim, hoje o Atlanta tem fácil, né, 2 times ali, tem um banco repleto, vamos dizer assim, não é o melhor banco do mundo, não é o melhor time do mundo, mas hoje o Atlanta tem um elenco com profundidade. Ainda não tem Rondo, que não jogou, Chris Dunn, que eu não sou muito fã, mas defensivamente vai agregar bastante ali, não jogou, né? Tony Snell não acho que vai fazer diferença nenhuma ali, se é que ele vai jogar. Mas, assim, fato para mim das contratações que o Hawks fez, né? Bogdanovic era o que eu mais gostaria que viesse para o Atlanta, né? Conseguiu fechar. Ainda é fato, a gente vê bastante falha de entrosamento, bastante erro bobo, mas assim, isso aí vai corrigir com o tempo ali, com os treinos, né? E eu até tinha conversado com o Weber um tempo atrás, eu vou dar 20 partidas de bônus para o Lloyd Pierce, né? Por todo o engajamento que ele teve aí nas eleições americanas, então eu vou dar uma colher de chá para ele. Mas eu tenho minhas restrições se ele é capaz de fazer esse time jogar realmente como tirar o que o Atlanta pode dar. O Atlanta hoje é um time que obrigatoriamente tem que estar no playoff. Com o elenco que montou, tem que estar. Não é um contender de título, mas obviamente é um time que tem que estar em playoff. Então, assim, para mim, pré-temporada, respondendo a sua pergunta, né? Não é algo que me empolga, é algo que me ajuda a matar a saudade. A partir de semana que vem eu vou empolgar. O famoso acabou a paz do Ale. A pré-temporada não me empolga. Mas o time é obrigado a chegar nos playoffs. Mas assim, tá longe de me empolgar. Mas assim, se não chegar, é um absurdo. Precisa chegar, quer dizer, claramente o Ale vai ser aquele rapaz que vai estar pichando o muro de Atlanta. E justamente como o Peola relembrou aqui, o famoso meme, acabou a paz. Que até aconteceu na Gávea também no Flamengo, quer dizer,
pressão do torcedor, quer dizer, para a temporada, no final, ele não empolga para o analista, mas ele empolga para o torcedor. O torcedor quer ver como é que o cara vai jogar. Daí, ó, o Bembry já tá fora do Atlanta, quer dizer, já é graças a Deus, fora daqui, jogando longe. E assim, só um detalhe. Eu ainda fiquei puto que perdeu o primeiro jogo por Orlando, viu? Isso aí é, mesmo não empolgando pra nada, eu fiquei puto de perder o primeiro, não podia. Já viu aquele meme do... Então, tá bom, mas assim, não tá tão bom assim. Podia estar melhor, mas até que não tá tão ruim. E por aí vai. Arthur, o torcedor empolga, mas ele pode se empolgar tanto dessa forma para um começo da temporada? Olha, eu acredito que não. Para mim, pré-temporada e essa pré-temporada, por incrível que pareça, elas valem de muito pouco. Os times passaram pouquíssimo tempo juntos, training camp beirando zero, entendeu? O Harden estava 3 dias atrás no strip club e ele vai estrear semana que vem. Não, é inviável. Essa pré-temporada, ela vale de muito pouco e assim, casos que nem o Horton Tucker, a galera se empolgou e tal, porque o moleque meteu 30 pontos na cabeça do Clippers e jogou um jogo aleatório de playoffs ano passado, pegando todo mundo de surpresa, né? Fez o Kendrick Perkins maravilhoso, falar que ele tinha o contrato mais vantajoso da liga, quando o Luka Doncic está recebendo o contrato de rookie concorrendo a MVP, né? E o cara falar que o Horton Tucker era o contrato mais vantajoso da liga. Então, assim, a pré-temporada e essa pré-temporada, elas valem para o torcedor. Elas valem para o que o Ale falou. O Bogdanovic chegou, eu quero ver ele. O Joe Holiday chegou no Milwaukee, eu quero ver ele. O Russell chegou em Washington, eu queria ver o jogo do Washington por causa do Russell, entendeu? Pro torcedor do Nets. Minha timeline foi 20 posts seguidos do Kevin Durant dando a dunk dele de volta, tá ligado? Porque os caras acharam que ele nem pular ainda conseguir, sabe? Então, vale os caras tweetando jogadinha do Kyrie Irving contra a reserva de guarda do Wizards falando que ele tá cozinhando o Wizards. É isso que vale a pré-temporada. Não vale pra nada além disso, entendeu? Vale pra você ver o 10º cara da rotação que quando chegar nos playoffs, nem o treinador lembra o nome dele, porque ele não vai entrar, entendeu? Então, assim, não, pra mim vale nada. Ô Arthur, só, eu posso dizer, cara, que eu já conheci o Skylar Mays, cara, que foi o jogador de segunda rodada que o Rock selecionou. Ele jogou acho que 4 minutos no jogo que perdemos por Orlando. Então, até essa parte aí já foi legal pra mim, a pré-temporada. Resultado, porra nenhuma, mas já conheci um cara que eu nunca vi na vida. Perfeito. Boa. Fiola, no final, o que a gente fala, Eder? Eu ia aproveitar o que o Arthur falou e perguntar, e o Fiola já pode comentar isso também. Será que nessa temporada especificamente, que a gente tá tendo, não teve camp, não teve nada, será que esses jogos não tem um valor pro time, talvez não pra torcida, mas assim, lógico que a gente tá vendo todos os o quarto de todos os jogos, estão entrando os caras two-way, os caras que estão em contrato de 10 dias, pra ver quem vai ficar, vira rachão, peneira pra ver quem vai ficar. Mas os calouros que foram de primeira rodada e tal, eu acho que esses primeiros jogos podem fazer muita diferença na adaptação, porque não teve nenhum tempo desses caras se integrarem com o elenco. Então, assim, talvez esses poucos jogos aqui antes de começar a temporada sejam muito valiosos, assim, pro time. Fiola? Eu sou o Pedro de Lara, né? Como vocês já sabem. Eu sou bem pessimista, assim. Diferentemente do que eu falei na bolha, onde eu achava que os jogos iam ser tecnicamente muito bons, porque eles estavam 5 meses parados e jogaram juntos e tal, e que o nível técnico seria muito bom, eu acho que a NBA vai começar realmente no começo de fevereiro, porque tem times que estão há 9 meses sem jogar e sem treinar. Tivemos um training camp de 1 semana, literalmente, e que algumas pessoas nem jogaram, como foi o caso do Harden, e alguns times que estão extremamente cansados. Por exemplo, o Lakers jogou até, 15 de outubro, se eu não me engano. Acho que 15 de outubro ou 13 de outubro, não sei agora. Então, até o cara ter um descanso, me parece que vai ser um pouco mais complicado. E a gestão de elenco, principalmente desses times que foram mais longe,
vão ser importantes. Eu acho que o Weber falou faz todo sentido, mas eu vejo que vai ser até fevereiro, janeiro, uma NBA muito focada em jogadas individuais e como as pessoas, como os jogadores podem sair do 1 a 1, jogar na transição um pouco mais, do que ter realmente jogadas. Um puto exemplo disso, não sei se vocês viram, cara, eu tô muito assustado com o Tesouro Luca, o cara tá muito fofinho, vocês viram? Tá bochechinha assim, sabe? Tá com a traquinas. Ele abriu o armário, pegou traquinas e foi embora. Então, eu acho que é legal pra gente matar a saudade. Pra mim, sinceramente, eu tô vendo péssimos jogos. Assim, eu acho os jogos assim, horrorosos. Todos que eu vi foram, assim, literalmente era melhor não ter visto. Sabe, Priscila briga comigo, porque eu tô vendo basquete um puta jogo ruim. Então, cara, eu acho que não vale de nada, sabe? Mas é legal porque a gente gosta da NBA, mas não vale de nada. Olha, o Luca, a última vez que o pessoal falou que ele tava gordinho, mostrou que o gordinho pontua e pontuou muito bem. Até porque, assim, vamos ser sinceros, o Luca não é o estereótipo do jogador americano, né? Ele nunca foi bombado, forte. Ele consegue muito mais com drible e tal, mas realmente ele tá um pouquinho acima do peso, isso é um fato. O Harden parece o Kimbo Slice, para quem não sabe qual é a referência, depois pega, que é igualzinho, idêntico. Pode estar treinando até aí para substituir o Kimbo Slice em qualquer coisa. E eu tava vendo aqui o San Antonio Spurs, só para ser meu momento clubista, é legal que a pré-temporada da Alex Zeller nunca acaba. Ele tá sempre pré-temporada. Ele fez 2 jogos na temporada passada. Continua ruim, do mesmo jeito. O Inter, a mesma coisa. Pré-temporada dele é infinita. Quer dizer, eu nunca posso me empolgar com ele. Mas vamos agora passar para a penúltima pergunta. É isso mesmo, a gente tá chegando lá. Aos pouquinhos, mas estamos chegando. Facu Ginóbili, Manu Campazzo, será que o argentino, o grande Facu Campazzo, pode brilhar na NBA e até, quiçá, substituir? Nunca vai substituir Ginóbili, porque Ginóbili é deus argentino e jamais será substituído, mas pode fazer uma carreira forte na NBA, Arthur? Começou comigo que é pra desafiar, né? O Bruninho já fez uma cara boa, já fez uma carinha legal. Não, de verdade, talento ele tem de sobra. Talento ele tem de sobra e ele vai jogar num time que preza por joga com um dos jogadores mais inteligentes que tem na liga, que é o Jokic, entendeu? É um time que utiliza espaços de uma forma diferente, abusa disso, faz ajustes. Mike Maloney já se provou e provou de novo para todo mundo o técnico que ele é, capaz de fazer ajustes. Então, assim, se existir uma situação para ele, na idade dele, maturado, entrar e fazer uma diferença, é essa. Sem sacanagem, é essa. Agora, quando você fala de carreira na NBA, o Manu teria sido Manu em qualquer camiseta que ele vestiu, né? O Campazzo, ele tá numa situação óptima. Não, Fê, Manu. Abre o microfone, vai. Manu é Deus em San Antônio, não seria ninguém em qualquer outra franquia, porque ele estava na melhor franquia, no melhor técnico da NBA há anos, formador de agora vamos no momento pistolar. O que quer? Foi campeão Golden State? Deve ser a Popovich. Muitos treinadores que estão aí, deve ser a Popovich. Então, quer dizer, Manu foi Manu porque estava em San Antônio. E isso é um ponto importante. Por sinal, mandar um abraço para o Rafael Correia, que é um dos grandes admiradores de jogadores argentinos, seja no futebol e no basquete, que deve estar amando esse momento. Eu tô morrendo. Peola, você quer complementar? Hashtag Felipe Clubista, hein? Não, tinha visto. Não, essa é beleza. Que eu posso falar, porque, pô, NBA, dá pra falar. Palavras fortes agora para você. Manu Ginóbili é o maior canhoto da história da Argentina. Até porque muita gente não sabe, o Maradona escreve com a mão direita, então não é canhoto, né? Ele chuta só com a perna esquerda. Isso é muito importante esclarecer aqui. Um assunto completamente inútil, que eu não sei por que eu estou trazendo, mas eu acho que é importante que a gente discuta aqui.
Mas você acha que o Campazzo pode fazer uma carreira forte? Porque assim, a gente, tirando todas as brincadeiras, o Campazzo foi muito bem no Real Madrid, foi muito bem na Euroliga, que é um dos campeonatos mais fortes também. Para quem acompanha basquete, sabe que a Euroliga é um campeonato muito forte. Você acha que o Campazzo pode ter uma carreira boa dentro da NBA? Puta, cara, eu detesto concordar com o Rafa, tá? E eu sou absolutamente apaixonado pelo Campazzo, assim, eu sou... Cara, tem uma camisa 7 da Argentina que eu mandei fazer que não tinha o número, eu sou fanático pelo Campazzo. Dito isso, eu acho que não, tá? E eu vou explicar por quê. O Campazzo, ele teve muita dificuldade com caras grandes na Euroliga, principalmente Mike James, o Thomas Vertel, ele geralmente tem um pouco de dificuldade. E a NBA é muito mais física. Se tem um lugar que ele pode dar certo, para mim, eu não tenho dúvida nenhuma que deve ser o Denver, porque ele vai jogar até num estilo um pouco mais semelhante ao que ele joga no Real Madrid, e acho que ele não vai jogar com o Jokic. Ele vai fazer, inclusive, a inversão de papéis com o Jokic, com mais bizarro que isso possa parecer, porque o Jokic, ele joga armando o jogo, e o Campazzo vai entrar como reserva dele. Assim, eu torço muito para que dê certo, mas eu acho que é difícil. Eu acho que é difícil. Diferente do Ginobili, ele não é um cara que vai para um contra um, vai fazer uma jogada e vai meter ele na cara, porque ele tem 1,77, cara, de tênis. Então fica mais difícil mesmo. Assim. Ele não tem a habilidade de finalização, por exemplo, do Isaiah Thomas, mas ele é um gênio jogando. Acho difícil um cara desse ter realmente sucesso na NBA, mas torço para que ele tenha e acho que ele está no lugar certo para ter. Mas eu vejo pouca dificuldade. Tem outros casos, por exemplo, o Teodosic é um cara que tem mais corpo e tem um estilo parecido com o dele, embora não marcasse tão bem, e que não deu certo na NBA. Um dos exemplos só. Mas eu torço muito para que dê certo. Perfeito. Mas o Teodosic também viveu com lesões, né? E o Teodosic chegou numa reta final de carreira. Mas o Sarunas não estava na reta final de carreira e não fez uma boa carreira na NBA, que é um jogador também muito parecido com o Campazzo. Tá? Aliás, jovens, se vocês nunca viram o Sarunas jogar, por favor, cara, é impressionante, sim. Todo cara que joga basquete precisa ver o Sarunas jogar. Boa. Heber, Campazzo. O Feola já falou que Campazzo não dá. Campazzo na NBA não dá, não vai render. É bom jogador, mas não dá. Mas, na estreia no Denver, muito elogiado pelos seus companheiros nessa vontade de marcação, conseguindo sair de dobras, conseguir sair de bloqueios mesmo, que acontecia ali no perímetro, para poder pegar ali o jogador adversário. Você acha mesmo que, cara, a gente já pode desistir dele aqui e seguir para o próximo e que o Campazzo não vai dar certo? Olha, todo mundo sabe que eu não sou um cara que acompanha muito a Euroliga, nem muito a Europa, eu acompanho sempre que eu posso e tal, mas não é de jeito nenhum uma especialidade. Só para o primeiro comentário, você foi muito generoso, hein, Feola, dizendo que o Teodosic não marca tão bem quanto... Ele não marca, bicho. Ele não marcava nada. E tipo... Mas ok. E pra fazer justiça, o Campazzo tem 1,81m, segundo o site da Euroliga. Eu tava falando dele da Europa, né? Hã? O quê? Eu tava falando da Europa. Na NBA eu vi muito pouco ele jogou pouquíssimo também. Ele ficou pouquíssimo, sendo justo, ele ficou pouquíssimo, lesionado, também não deram espaço pra ele e tudo mais, enfim, mas ele não é o tema. Eu acho que eu não posso falar muito do Campazzo, eu observei o que o Rafa me falou, que as pessoas me falaram. Ele realmente é um carrapato. A gente quer que você traga o analista de um jogo só dentro de você. Porque é isso. É o lacrar. É o lacrar. O feeling. É o feeling. Traz o analista de um jogo pra gente. O que eu vi foi o que eu realmente já tinha visto dele antes. É um cara que marca muito, é um carrapato. É um cara que tem boa visão de jogo, um cara que tem habilidade de passe. E assim, o Denver é um time que joga muito com corte para cesta. Eu estava até comentando na live outro dia do área restritiva que o Denver é o segundo time com mais cortes para cesta, que mais pontuou com corte para cesta ano passado, e praticamente empatado com o Miami. Então, assim, ele pode se beneficiar muito disso. Eu não acredito que ele vai fazer esse papel de corte, lógico, porque ele é um cara baixo e com certeza ele vai ter dificuldade de finalizar no aro na NBA. Não sei se ele vai conseguir
se sair bem também na questão de 3 pontos. Eu acho que dá para criar situações para ele, mas no geral eu tento a concordar com o Bruno, embora não seja tão determinista, mas ele sabe melhor do jogador do que eu. Eu acho que vai ser difícil ele se segurar, porque se a gente olhar o histórico de caras baixinhos na NBA, eles saem cedo. Assim, a Isaiah Thomas foi por lesão, mas assim, se você olhar, ele era um dos piores, ele tinha um dos piores índices defensivos da liga. A Lei não vai gostar, mas eu acho que Trey vai ter dificuldade mais pra frente no futuro, porque enquanto ele tá jovem e muito ágil, ele já é o pior defensor da liga, um dos piores defensores da liga, e em termos de minuto é o pior, porque é o que mais passa tempo em quadra, mesmo sendo negativo. Mas ele compensa pelo ataque dele e tal, né? Pelos pontos que ele adiciona, então os pontos sofridos compensam. Mas caras de baixinho, se não forem super, super, super atléticos e não conseguirem compensar com o volume de criação, não necessariamente de pontuar, mas de criar através de assistência ou de cesta mesmo, dificilmente o cara consegue passar muito tempo em quadra, principalmente se no playoff ele virar um alvo. E aí a gente tem que ver como é que ele vai reagir quando os times começarem, porque eles fazem isso, né? Troca tudo para cair no Campazzo, Se nas primeiras defesas ele conseguir mostrar que ele não é essa barata mole aí, essa barata tonta que vai ficar ali correndo em redor do marcador e sendo driblado e tal, se ele conseguir mostrar isso, eu acho que ele tem chance de ficar mais tempo em quadra e mostrar o lado ofensivo dele, tá total. Se ele for um risco na defesa, vai diminuir o tempo dele e ele não vai conseguir mostrar o que ele tem para mostrar. O que é uma pena, mas assim... E ele tem o quê? 29 anos já, né? Não é um cara que tá no auge da forma... Talvez esteja no auge da forma física agora, mas ele não é muito atlético, então já mostra que, assim, vai ser complicado para ele. Eu torço, espero que ele consiga dinamizar. Ele é um cara dinâmico, vai com certeza ajudar o Denver, que vai precisar, porque, tipo, você vai olhar o elenco do Denver, tem uns caras de banco aqui que... Pô, eles estão com quem? Na 2 eles estão com o R.J. Hampton de reserva, então assim, vai precisar ter gente ali no backcourt para ajudar. Então vamos ver, mas eu também não apostaria que ele vai ser super bem sucedido, não. Eu não acho que ele vai ter, obviamente, bem longe de Manu, acho que não, é totalmente diferente até de situações. Eu acho que o Campazzo vai ser um bom jogador para rotação, leitura de quadra muito boa, leitura defensiva é muito boa, ele consegue achar bons passes, e não um passe que a gente viu de pré-temporada, mas de forma geral é um jogador que sabe entender muito bem quando acontece o pique, o repique, para poder achar o pivô ou o ala livre. É um bom marcador, ele consegue até, isso eu não trouxe aqui em termos de números, mas tem até uma estatística sobre isso, que ele consegue cavar muitas faltas nos adversários. Então é um jogador também que entende muito bem, se posiciona muito bem para poder sofrer falta. Eu acho que titularidade ali, ser uma celebridade no time do Denver, acho que não. Mas rotatividade vai ser bem interessante. Ale, olha, eu até jogaria a pergunta do Campazzo para você. Mas no momento que o Weber citou o Trae Young, eu quero agora uma réplica, porque segundo o Weber Costa, se a gente tivesse agora uma produção de coaches, né? O coach que a gente fala, aquele que o OT de aspas, Trae Young pode estar chegando ao fim. Trae Young está, no futuro ele vai sofrer muito. Que é isso? Você tá trabalhando pro jornal O Dia hoje? Não, é só uma manchete sensacionalista. Ele transformou meu argumento no clickbait. Não, ele falou maravilhoso pra mim que não vai virar de jeito nenhum o Campazzo. O cara tá trabalhando nas manchetes do Dia. Olha, tem um local aí, o Fofox para quem pegar aí, que é muito bom em clickbait, faz muito bem em clickbait, mas ali, vamos lá, se defenda. Trae Young vai ter problemas no futuro na NBA? Bom, vamos lá, né? Eu queria só dar uma pitadinha do Campazzo também. Eu assisto o basquete europeu, tenho tentado assistir mais, até para poder ver um pouco de um basquete que é diferente do jogado da NBA e que eu acho até mais bonito que o jogado na NBA. E, dito isso, eu acho assim, a parte de sucesso do Campazzo, o que é esperar, que tipo de sucesso dele? Eu acho que ele ser um cara útil
na rotação do time, transforma já ele num cara de sucesso ali dentro. A gente não pode esperar que ele seja um Ginóbili da vida. E assim, a pergunta sua, eu sei que era para uma provocação e tal, mas assim, eu acho que ele tá no lugar certo para desenvolver o jogo dele. Ele é um cara experiente, sabe jogar o jogo, entendeu? Então acho que o melhor lugar que ele poderia estar é onde ele vai jogar, que é o Denver. Dito isso, eu acho que ele sendo parte importante na rotação do Denver, para mim, já é um caso de sucesso. Do que eu enxergo. E assim, eu li algumas coisas com relação ao Campazzo, que ele é um cara que sempre foi meio que desacreditado, assim. E assim, ele teve que correr muito atrás de tudo na vida dele. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que se ele não der certo lá, não vai ser porque ele não se matou ali dentro do Denver para poder conseguir esse espaço na rotação, que para mim já seria uma posição de sucesso lá, né? Dito isso, vamos lá, Trae Young, né? Óbvio, Trae Young tem todas as dificuldades do mundo na defesa, pelo tamanho dele, pelo atleticismo dele, né? E pelo que ele nunca precisou fazer, porque sempre ele fazia com que alguém, né, teria que cobrir o espaço dele que ele deixa, mesmo ali com dificuldades que ele tem na marcação. Eu acho que aí começa a entrar a mão, né, do técnico, do que ele pode fazer para ajustar o Hawks, para esconder as dificuldades de marcação do Trae Young, né? Porque a parte ofensiva dele, ele tem muito para entregar e ele entrega bastante. Trae Young, ele a gente pode falar o que for, jamais a gente pode comparar ele com o Luka, porque seria muito injusto, né? Eu acho assim que a troca é assim, Luka por Reddish e Trae Young. Essa é a troca. Essa foi o valor final que foi montado naquela trade, né? Então, assim, eu sou alguém que, obviamente, eu gostaria de ter ficado com o Luka, mas eu não sofro mais por isso. Eu assimilei que o Trae Young é o meu armador, né? Eu gosto de ver ele com a bola na mão. Ele é um cara abusado, ele é folgado. E, assim, ele, quer queira, quer não, ele dá espetáculo. Então, assim, com a bola na mão, ele é perigosíssimo, né? Eu acho legal até quando eu assisto na ESPN, né? E às vezes eu coloco para vocês assim, né? Ele é o arruaceiro de Atlanta. E eu adoro isso aí. Ele, quer queira, quer não, ele dá highlight para a cidade, ele faz aparecer o time, ele põe, ele é o cara dos nutmegs, né? Que dá os vão de perna na galera e mete bola para dentro, o pessoal fica puto e ele não tá nem aí. É o jogo dele, isso é legal, né? Essa parte de provocação, de fazer o jogo acontecer. A parte defensiva, todo mundo sabe que é um defeito gigante que ele tem, pela característica física, por tudo que ele tem. Aí que eu digo, precisa dar um jeito de esconder isso aí. Não, 100% vai conseguir? Jamais vai conseguir. Mas você tem condição de minimizar o quanto ele fica exposto ali no time. E aí que cabe ao técnico fazer isso aí. Torço para que Pierce consiga. Mas tem um pouquinho de dúvida aí, mas tem 20 jogos de bônus. É aquele negócio, né? Se não der certo, a gente vai até o muro de Atlanta, picha lá, acabou a paz e por aí vai. Quer dizer, claramente, a primeira vitória, a primeira vitória importante do Atlanta no playoff, com o Trae Young destruindo, vamos ter a Lê mandando foto pro Weber com a camisa do Trae Young, falando assim, chupa, Weber, tá vendo? Tá chupando o meu menino? Olha o meu menino aí, ó, voando longe. Weber, você queria falar alguma coisa? Não, é isso aí. Só dizer que eu concordo com a Lê. Ele é o torcedor, mas ele ele é clubista, mas ele é lúcido. Então ele reconhece, ele sabe e tal, e ele tá certo. E essa diferença entre você ter um cara que tem esses problemas, mas é o franchise player, e você tem um cara que é um jogador secundário. Porque aí, se o cara é um jogador secundário, você não vai ver esse esforço do técnico, ou melhor, será que compensa esse esforço técnico em cobrir esses defeitos e tal? Mas a gente tem outros jogadores que não são bons jogadores defensivos na liga que também acabam sendo cobertos, né? Só uma coisa que eu ia falar do Lloyd Pierce, que é aí pra fazer justiça, que você falou nos 20 jogos de bônus de novo, e eu me lembrei que, assim, o Lloyd Pierce meio que entrou numa furada nesse sentido, porque ele foi contratado como um cara que tinha histórico de desenvolvimento de jogadores. Ele foi contratado para um rebuild. No ano seguinte, Trae chegou destruindo tudo,
No ano seguinte não, né? Assim, tipo, no primeiro ano, o Trey já chegou mostrando que tinha capacidade de ser muito acima do esperado. E aí, o Atlanta decidiu que já estava muito tempo fora do playoff e decidiu botar pra dentro. E contratou o Nate McMillan para deixar ali na reserva só esperando a hora que não vai dar mais pro Lloyd Pierce. Mas assim, ele não foi contratado para isso, né? Ele foi contratado com o espírito de ser um cara que ia desenvolver e tal, só para fazer justiça aí com o cara. Ô, Felipe, que não vai adiantar, porque a torcida de Atlanta já gravou o senhor falando, já acabando com a carreira do Trae Young. Curta a carreira do jogador. Ô, Felipe, deixa eu só falar uma coisa assim ainda, né? Eu lembro quando o Hawks contratou o Lloyd Pierce, ele era técnico, se eu não me engano, técnico de defesa, especialista em defesa no Philadelphia. Tudo que eu não vi em Atlanta até agora foi defesa, mas tudo bem, né? E assim, uma outra coisa é até fazendo um paralelo com o São Paulo, né? O Muricy tá indo agora para o São Paulo e vai ter no contrato dele que ele não pode ser técnico de campo mais pelo problema de saúde, para não ter perigo para nenhum técnico que estiver lá. O Nate McMillan não tem isso no contrato dele, não, viu? Mas o Lloyd Pierce, por você, podia ter lá no contrato que daqui a 20 jogos ele não podia mais ser técnico de Atlanta, né, Lê? Daqui a 20 jogos chega dele. Né? E vocês estão falando com o Alé lúcido até o dia que o Azul classificar para os playoffs, né? E a gente vê vídeo do Alé mandando latinha na cesta dele, lá na quadrinha dele, mandando latinha vazia pra cesta, gritando Trae Young e chupa Ever, né? Que é o correto, convenhamos, que é o certo. Boa. Olha, o papo tá bom, o papo tá ótimo, mas estamos chegando no final e durou muito mais do que eu imaginava. Vamos ser sinceros. Durou bastante. Temos aqui material. Se a gente fosse um canal maior, teria material suficiente para muitas emissoras aí não trabalharem por 2 meses. E teve declaração polêmica hoje aqui, foi incrível. Olha, encerrando aqui, vou fazer uma brincadeira do chutômetro. Também aquele negócio. Não quero explicação. Aqui, cara, traga o seu analista de primeira rodada. Traga o seu analista de jogo só. Aquele analista dentro de você de 10 minutos. Viu 10 minutos de jogo? Putz, você já pode comentar com propriedade. Porque é isso que a gente quer. Então, né? É isso que o torcedor gosta. O que eu tô mais gostando disso é que você tá colocando o Ever na posição mais desconfortável da vida dele. Sim, eu tava pensando exatamente isso. Ele não sabe o que fazer, tipo. Ele fala, não é a dele, o cara é pragmático pra cacete. Olha, tipo, ele olha e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, mas quer facilidade, quer moleza, aí não dá. Não dá, a gente tem que trazer polêmicas, entretenimento. Entretenimento não pode ser profundo, tem que ser raso. Entretenimento não pode ser ali de muito estudo. Ele tem que ser, cara, ele tem que ser superficial. É isso que o povo quer. É isso que o povo gosta. Então, por isso que brinco com você, Éder. Traz o seu lista de 10 minutos. Viu 10 minutos do jogo? Tu já pode falar com propriedade daquela partida e da temporada. E para isso, eu vou começar com você dessa vez, sem explicação. Qual time vai surpreender positivamente essa temporada e qual time vai decepcionar, Éder? Orlando vai ser brincadeira. Portland vai surpreender positivamente. Tá. Negativamente, eu acho que é porque tem tanto time que vai ser decepção que é difícil. Não. É um. A gente não quer vários. Eu quero um. Só um. Eu acho que o Indiana... não posso explicar, mas... Sem explicação. É isso. É o Indiana. Indiana vai decepcionar e o Portland vai surpreender positivamente. Ale, para você, a mesma pergunta. Quem surpreende positivamente e quem decepciona? Eu vou ser bem polêmico nessa aí. Positivamente, Hawks e Blazers. Negativamente, Suns. Positivamente é só um, meu jovem. Ou é Hawks, óbvio. Ou Hawks, né? Eu tenho que abraçar a causa agora, né? Boa. Arthur, vamos lá, para você. Ok. Para mim, Blazers não é surpresa positiva, porque para mim é muito óbvio e tá na cara. Para mim, surpresa positiva. Wizards briga por mando de quadra, tá? Tô cravando aqui.
Briga por mando de quadro no leste. Tava faltando. E negativamente, para sair do Oeste, eu acho que negativamente eu ia de Indiana também. Time super valorizado, cheio de maus encaixes, com técnico novo. Boa. Feola. Positivamente, Oklahoma City Thunder. Acho que vai ser um time que vai surpreender, que pouca gente está falando. Negativamente, New Orleans Pelicans. Boa. É isso. Sem explicação, direto. E você, Fê, colocando os Spurs nos playoffs? Coloca os Spurs nos playoffs, vai, Fião. O cara é o Nelson Rubens, ele só faz a marmota. Entendeu? Ele não faz a... É o camisa 10, eu tô aqui só distribuindo. Ele só joga na cara depois. Tu ainda enfiou uma explicação lá, pô. O quê? Tu ainda enfiou uma explicação, malandro? Técnico novo, ainda foi pra te provocar! Foi muito pra te provocar! Foi muito! Eu tenho que encaixar só um pouquinho. Pessoal, cara, foi muito bom mesmo. Já vou deixar aqui um convite para uma próxima. Não sei quando, mas vamos marcar uma próxima. De novo, essa resenha sobre a NBA, resenha de quadra. Foi muito legal, cara. Acho que, falando agora um pouquinho mais sério, a ideia de trazer essa resenha, trazer um papo mais descontraído, trazer também informação, acho que faz parte quando a gente fala do Giannis e temos contrato, encaixe, isso tudo é importante também para o torcedor. E o papo foi incrível, então agradeço todo mundo. Eu vou agora, um por um, pedir para que faça seu momento merchan. Se quer citar uma arroba, não sei, quer pedir pro pessoal te seguir ou não, quer mandar um beijo para a mãe, para a avó, para a Xuxa, que a Xuxa está no Globo agora, então é importante, esse é um momento global, pode ser fundamental. Fiola, vou começar com você já abriu a câmera? Vou falar rapidinho, porque eu preciso sair, que tá minha hora da academia aqui, eles têm que reservar a hora aqui. Aliás, muito legal, porque vocês estão às 23h35, eu tô às 8h35, então eu tô felizaço, eu não vou ter que dormir, a Priscila não vai ser acordada, tá ótimo aqui. Vamos fazer mais aqui na Costa Rica. Cara, obrigado, acho que foi legal pra cacete, eu gostei bastante também, principalmente deixar o Weber desconfortável e a gente falar umas merdas assim pra todo mundo ouvir. Tá bom? Gente, boa noite, um prazerzaço falar com vocês, sempre muito bom. Valeu, tá bom? Brunão. Vou vazar aqui. Beijo. Arthur, pessoal que quer te seguir, quer reclamar com você, quer deixar aí um merchan? Vamos deixar aí um merchanzinho. Quiser me seguir no Instagram, arthur.th.bind, facinho de achar. Eu tenho um podcast com um dos meus melhores amigos, onde a gente fala algumas besteiras sobre todos os esportes. Quando eu digo todos os esportes, a gente trouxe xadrez. Ele faz transmissão de esportes, então a gente fala de bastante coisa diferente. Lá chama Nunca Critiquei Podcast. Então o nome já é para esse tom mesmo, para ser mais leve. Quiser me seguir no Twitter também, bind929305. Me acha lá facinho, galera. Foi um prazer, Fê. Muito obrigado, meu querido. Que isso, cara, que isso. Lembrando que todas as roupas vão dar na descrição do episódio, então pode ficar tranquilo, vocês vão poder sim cobrar o Arthur lá, vão poder cobrar todo mundo aqui, sem problema nenhum. Ale, se o pessoal quiser te seguir, quiser ver uma foto maravilhosa sua, uma cerveja na mão, incestando com a camisa do Hawks, aonde as pessoas podem te procurar? Bom, se for no Twitter, né, no @banana7675. No Instagram eu vou ter que olhar aqui até, cara, porque eu não lembro, né? Obviamente, assim, nem imagino mais qual que é meu usuário. Outra geração. Então, nem sei, cara. Bom, Banana75 aqui no Instagram, pelo que eu vi. Entendeu? O pessoal agora explica por que banana. Agora ficou essa dúvida. Cara, então, puta, cara, esse é um negócio que me acompanha desde que eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha uma bicicleta, cara, aquela BMX, né, que era da Monarch Superstar, ela era amarela e preta. Aí o pessoal falava que a minha bicicleta parecia uma banana e ficou. Eu tô com 45 anos, então você imagina, são 33 anos que eu tenho esse apelido, cara. E, é algo que vocês sabem, né, vocês no grupo me chamam pelo nome, né, mas assim,
Até meu pai e minha mãe estão mais acostumados com banana do que Alessandro, cara. Né? Mas assim, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Né? E sempre bom falar um pouco do Atlanta, por pouco que seja, né? Plantar a sementinha do Hawks aqui no Brasil, que vamos dizer assim, aquilo que eu mais preciso e mais acredito que seja importante, como trabalho também para tentar pôr o Dream, né, do basquete feminino, da WNBA, e até o College Park Skyhawks, que é da G-League, né, cara? Então, eu tô aqui. Eu sou o torcedor do Atlanta, né, e é um prazer estar com vocês. Foi bem legal mesmo, aí. Pô, não, irado. O grande embaixador do Atlanta no Brasil, Alê, grande embaixador. E Heber, por fim, brincadeiras à parte que foi hoje, foi uma descontração, /informação, /zoeira de novo. Heber, muito obrigado, cara, por ter topado. A gente que já até tinha pensado em fazer alguns conteúdos e tal, mais analíticos, profundos, ver jogada e tal, eu te trouxe justamente para a camada mais grossa da Terra, a camada mais rasa, o nicho do nicho. Então, muito obrigado, cara, por ter topado. Cara, é um prazer, é sempre muito legal conversar com vocês. Arthur tá se deleitando, ele não para de... Eu acho que é muito legal vocês seguirem o Ale também no Twitter, porque ele é o torcedor do Hawks no Brasil. O Hawks curte as postagens dele. Dominic Wilkins curte as postagens dele. Então, assim, não é qualquer cara, não, entendeu? E quem quiser me seguir no Twitter é Dialogic Mind. Eu falo muita coisa lá, mas geralmente eu falo mais de NBA mesmo. Ou tweet, ou retweet coisa mais de NBA, mas também tem outros conteúdos. Quem não gostar pode deixar de seguir também depois. Mas eu tento realmente tentar falar de alguma coisa, informações um pouco menos óbvias, né? Porque tem muita gente falando muita coisa óbvia. Eu gosto de tentar. Eu gosto de falar dos caras mais obscuros da liga, assim, esse tipo de coisa, assim. Fulaninho que tá despontando aí, John Conchardo do Sacramento, sabe? Uns caras assim. E é isso, eu gosto de analisar as coisas, mas eu gosto também, eu acho que é legal a gente dar esse papo meio de bar mesmo, assim, porque no final das contas é um entretenimento, a gente tem que ter esse lado de que é diversão mesmo, e na maioria das previsões acaba afundando, ainda mais nesse ano de Covid. Então é tudo pela brincadeira e muito legal mesmo conversar com vocês. Valeu mesmo o convite aí, Felipe. Que isso, eu agradeço. A intenção é essa, a intenção é a gente trazer uma resenha. Tem muitos especialistas, então por que não agora trazer um pouco mais de resenha? É uma coisa que a gente vê muito no futebol, em outras modalidades, a gente pode também ver por aqui. Claro que a gente vai trazer isso sempre, todos os dias, tem que ter informação, tem que ter qualidade, mas também a resenha é importante. Agradeço todo mundo que acompanhou até o final desse papo aqui, dessa resenha de quadra. Foi fantástico, vocês viram. Depois falem pra gente o que vocês acharam. Critiquem as pessoas daqui, porque essa é a graça também. Comentário de ódio é bom, porque dá engajamento. Gente, dá engajamento. Traz comentário de ódio. Comentário bom a gente não quer. Quer comentário de ódio, porque aí traz engajamento. É isso, agradeço demais. Espero que tenham curtido. E até a próxima.